Hoje veremos que o crime não compensa e que, passe o tempo que for, surgem tecnologias forenses capazes de solucionar os casos mais difíceis. Foi o que aconteceu com Lesia Jackson. Em 1979, o que deveria ser um dia divertido no lago para uma menina de 12 anos se transformou em uma dolorosa investigação de assassinato que durou mais de 4 décadas. O caso mais antigo do estado do Texas foi resolvido em 2022. E isso só foi possível com uma nova tecnologia de DNA forense. Sejam bem-vindas, sou Gigi Barreto. Sou perita e me alegra muito saber que esse foi um caso resolvido com os avanços tecnológicos da perícia criminal, com DNA do crime. Infelizmente, os crimes ocorrem e muitos deles estão sem solução por anos, décadas como esse. O de Lesia teve 2 suspeitos, reviravoltas e o arquivamento do caso. Graças ao empenho dos investigadores em reabrir o caso e a essa nova técnica da genética forense, o verdadeiro autor foi encontrado. E a surpresa está em quem foi o autor. A história começa em Conroe. A cidade está localizada no condado de Montgomery, no Texas, isso cerca de 64 quilômetros de Houston. É uma cidade pequena, pitoresca e charmosa. Ela morava junto com a mãe, Laura Kay, o padrasto, Charles, e o meio-irmão, Kirk, e 2 irmãos biológicos chamados Cian e Larry. Ela era uma estudante dedicada que frequentava o Washington Junior High School. Ela era conhecida por usar óculos de aro azul claro e um aro grosso. Isso era a marca registrada dela. O dia 7 de setembro de 1979 foi um dia quente e lindo. Em dias como esse que os moradores de Conroe, que costumavam ir ao lago, que era muito famoso lá na cidade, algo Wildwood, algo assim o nome. Esse lago era um ponto de encontro de famílias, com crianças, adolescentes e todo mundo para lá. Neste dia em particular, Lesia, de 12 anos, e seus 2 irmãos mais velhos foram para lá para se refrescar. E lá encontraram os primos, amigos. Naquela década de 1970, era muito comum e normal as crianças passearem sozinhas, ou com amigos, pegarem carona com estranhos, ou visitarem outras casas sem supervisão de adultos. E claro, sem supervisão de celulares. Naquela época não existia celulares. Foi um dia assim, muito divertido para eles. Passou muito rápido. Quando se deram conta, já era o pôr do sol. Não querendo perder o toque de recolher ou chegar atrasado para o jantar, todos decidiram voltar para casa, menos Lesia. Ela não queria ir para casa. Queria ficar brincando. Os 2 irmãos, Cian e Larry, sabiam que aquela área ali do lago era geralmente considerada segura pela comunidade. Então voltaram para casa sem a irmã. A mãe, Laura, quando viu que os 2 filhos chegaram sem a Lesia, ela perguntou, onde que a garota estava. Afinal, estava anoitecendo. Qualquer mãe ficaria preocupada. Pouco tempo depois, já sem nenhum sinal do retorno de Lesia para casa, o padrasto Charles decidiu agir. Ele foi até a área do lago e não encontrou nenhum sinal da garota. O desespero se apossou de Charles e Laura. Eles percorreram as ruas da região e nada. Foram procurar nas casas de familiares, amigos, os que estavam com ela também, lá no lago. Ninguém sabia de absolutamente nada. Lesia estava desaparecida. Eles procuraram a polícia e o xerife Robson. E ele já encarou a situação com urgência, o desaparecimento de uma criança, E o xerife começou a ouvir os amigos que estavam com ela. O primeiro foi um menino chamado Bob Hill. E esse garoto foi o último a ver Lesia. E ele tinha visto Lesia sentada no cais, vestindo um maiô rosa, com uma camisa branca, ou era amarela, e shorts azuis com detalhes vermelhos por cima. Ele também lembrou que, quando estava voltando do lago para casa, ele e seus amigos notaram um carro marrom passando por eles várias vezes e dirigindo de forma irregular na estrada perigosa,
tanto que quase atropelou os garotos. Claro que com isso o alerta vermelho do xerife acionou. A polícia resolveu ir até a área do lago, né, em busca de pistas sobre o paradeiro de Lésia. Também não encontraram nada. Começaram a suspeitar desse carro marrom. À medida que a notícia do desaparecimento de Lésia se espalhava pela pequena cidade, parte da comunidade e uns 20 bombeiros se juntaram à família nas buscas. O grupo procurou por toda parte até meia-noite e também não encontraram nenhum vestígio. No dia seguinte, o meio-irmão dela, né, Kirk, ele encontrou a primeira pista. Ele estava lá vasculhando em uma esquina, uns 2 quarteirões de onde Leslie foi vista, né, pela última vez, ali perto já ali do lago. Quando encontrou o par de óculos azuis de aros grossos. Eles estavam bem danificados, como se tivesse sido atingido por um veículo. E essa notícia, ela com certeza foi assustadora para a família, porque eles agora tinham que se preparar para a notícia que mais temiam. E aí, no dia 13 de setembro, pouco menos de uma semana após o desaparecimento de Lésia, um funcionário de uma empresa de gás, o James William, ele foi enviado para consertar um problema no gasoduto ao longo ali da Exxon Road. Essa estrada ficava próxima ao lago. Assim que ele chegou, ele percebeu um cheiro insuportável de decomposição. Mas na mente dele, acreditava que era um animal morto. Só que em vez de um animal morto, James tropeçou no que parecia ser o corpo nu e em decomposição de uma garota. Ele imediatamente chamou a polícia da cidade. O Texas, naquela época do ano, é extremamente quente e úmida. Por isso, o corpo já estava em um estágio avançado de decomposição, acelerado mesmo. Os policiais sabiam que aquele poderia muito bem ser o corpo de Lésia, mas eles precisavam ter certeza. Eles protegeram a cena do crime, coletaram todas as evidências disponíveis no corpo. E na área próxima a gente sabe que o corpo fala, né? E também protegeram e verificaram os rastros encontrados ali no local. Próximo ao corpo, eles encontraram roupas com manchas de sangue e sêmen. No pescoço estava lá o colar de borboleta dourado que Lésia amava. A família, quando chegou, reconheceu Lésia. As roupas eram as que a jovem usava quando foi vista pela última vez, além do colar, né? Mas mesmo assim, o DNA ele foi feito para confirmar se era ou não Lésia. E sim, era. O fim de Lésia foi muito brutal. Ela tinha sinais de agressão sexual. Encontraram sêmen e sangue na camisa dela. Também foram encontrados sinais de estrangulamento, o que a autópsia revelou ser a causa da morte dela. Depois do sepultamento, a família de Lésia mudou da cidade, porque tudo ali lembrava a garota. O caso da adolescente permaneceu aberto sem suspeitos. A polícia estava determinada em encontrar o assassino, tanto que fez campanha para que as pessoas que tivessem informações ligassem para o número telefônico do caso, pois não seriam identificadas. Uma denúncia chamou a atenção. Envolvia um homem, um veterano do Vietnã, viciado em heroína. O informante confirmou que várias pessoas testemunharam lhe dando detalhes íntimos do crime, detalhes que não poderiam ser de conhecimento do público. Ele também pedia sempre aos amigos que arranjassem encontros com garotinhas. E isso não eram mulheres adultas, eram adolescentes. E sim, isso acendeu o alerta máximo na cabeça dos policiais. A polícia encontrou o homem e ele foi preso sob suspeita de assassinato. A polícia usou técnicas típicas de interrogatório policial até ele confessar o crime. Mas depois aconteceu a primeira reviravolta. Ele alegou que tinha um cúmplice. Ele deu informações sobre esse cúmplice, à polícia. E em pouco tempo, os 2 homens estavam sob custódia e sendo submetidos a intenso interrogatório. A polícia obteve mandados de busca para a casa dos 2 e realizaram buscas minuciosas. A polícia encontrou fibras vermelhas. Gente, muito CSI. Hoje sabemos que esse tipo de achado é no máximo um indício. Uma fibra não é algo específico que gera identidade. Mas aquela polícia daquela época
pelas fibras serem da mesma cor, semelhante aos dos shorts de Lisa, do dia que ela foi morta, eles foram considerados culpados. Esta era a prova física de que a polícia precisava para prender os dois sob acusação de homicídio. Especialmente porque já tinha uma confissão escrita, assinada pelo suspeito veterano do Vietnã. Só que acontece mais uma reviravolta. Depois que as fibras vermelhas foram encontradas, o suspeito que assinou a confissão do Vietnã alegou que a polícia havia coagido, usado de coerção para ele confessar o crime por escrito. Óbvio, por conta dessas alegações, o FBI entrou em ação para realizar uma investigação mais aprofundada. E por isso todas as provas encontradas pelos investigadores, assim como a confissão escrita e as tais fibras, foram invalidadas. As evidências se tornaram inúteis. Eles não conseguiram o DNA presente nas roupas de Lísia para comparar com os suspeitos. Na época, fazer DNA contido em roupas era muito difícil. Os peritos não obtinham DNA de qualidade para o sequenciamento. Estava sempre degradado, desgastado, quebrado. Por isso, o DNA das roupas foi inconclusivo. No final, o juiz também decidiu que a acusação de homicídio deveria ser retirada para todos os dois suspeitos. Os investigadores e a família ficaram devastados. O caso seguiu sem avanço. Décadas depois, no ano de 2006, um homem chamado Tommy DeRoy ingressou na Força Policial do Texas. DeRoy tinha sido um colega de Lizzie na época da escola. Tommy sabia que cerca de 40 anos se passaram desde lá o assassinato, né? Mesmo assim, DeRoy enviou as amostras encontradas nas roupas de Lésia para novos testes de DNA. E nessa época já existia o CODES, Banco de DNA de Criminosos, mas o DNA extraído ainda era de péssima qualidade e não pôde ser colocado no CODES. O tempo passou e em 2018, uma repórter, a Courtney Fisher, despertou o interesse do público no caso arquivado de Lésia Jackson. A reportagem lembrou os investigadores responsáveis pelos casos arquivados que os tempos mudaram e que novas técnicas forenses de DNA estavam agora disponíveis. E por isso, muitos crimes antigos estavam sendo solucionados. Em 2022, a polícia reabriu o caso novamente. Eles estavam esperançosos porque os peritos desenvolveram uma tecnologia nova de coleta que não destruía o DNA presente nos tecidos. Essa tecnologia é a MVAC, é um equipamento de sucção úmida a vácuo. E os peritos conseguiram o DNA de qualidade. 40 anos depois, o DNA encontrado nas roupas de Lésia foi inserido no sistema CODES do FBI. E a amostra deu match, 100% compatível com um homem chamado Gerald Casey. Não era nenhum dos suspeitos anteriores. Ou seja, eles foram coagidos realmente. Os detetives fizeram mais uma descoberta chocante nesta época. Casey era um criminoso conhecido que teve muitas condenações por roubo, agressão a um policial, porte de heroína e maconha e homicídio. Ele foi condenado em 1991 por um assassinato cometido em 1989, 10 anos depois de ter assassinado Lésia Jackson. Ele foi executado por injeção letal no Texas em abril de 2002, aos 47 anos. Para confirmar sua culpa, os investigadores compararam o DNA encontrado na camisa de Lésia com uma amostra de sangue retirada de Casey antes de sua execução lá no Texas. E a correspondência foi confirmada. Era realmente ele o assassino de Lésia. Em nenhum momento ele falou sobre esse crime. Ao sair do corredor da morte e se dirigir para a câmara de injeção letal, Casey se recusou a compartilhar quaisquer últimas palavras. Ele aparentemente não tinha remorsos e ninguém sabia na época quais outras atrocidades ele havia cometido antes de morrer. Gerald Casey não sobreviveu para receber a punição adequada pelo que fez a Lésia. Dar nome ao autor do crime foi importante, é importante para a família e para a polícia. O crime mais antigo de Conroy foi resolvido 43 anos depois.
Os avanços modernos na pesquisa de DNA, trabalho persistente de investigação e décadas de esperança resolveram este caso. A justiça foi feita friamente. Você pode acreditar em karma, destino, vida após a morte ou uma divindade espiritual ou em nada disso. Com certeza, Gerald está recebendo sua punição cósmica onde quer que esteja agora. E Lésia finalmente pode descansar em paz. Embora este assassinato tenha ido para o túmulo com o segredo de que havia agredido e assassinado uma menina inocente de 12 anos, a justiça ainda prevaleceu. Os avanços na tecnologia forense significarão que cada vez mais assassinos serão levados à justiça. E é esta realidade que nós devemos querer para nós aqui no Brasil. Mais crimes resolvidos, porque isso reduz a criminalidade. E eu deixo para vocês aí a playlist Olhar Pericial e talvez começamos agora a playlist DNA do crime. O que você me diz? Responde aqui. Um beijo.